Hello pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula de inglês e como o tempo passa rápido, hein? Eu espero que essas lições estejam te ajudando nos estudos e eu gostaria de ressaltar aqui o meu objetivo com esse canal é compartilhar conhecimento de inglês e de literatura e incentivar a leitura de grandes obras e grandes autores. Dito isto, vamos lá? Antes de aprender a dizer as horas em inglês, vamos relembrar aqui rapidinho as partes do dia. Morning, afternoon, evening e night. Lembrando que a diferença entre evening e night, evening é quando está escurecendo, naquele período entre 6 e 8 da noite. Agora, eu não sei dizer que hora exatamente começa e que hora exatamente termina. Até hoje eu nunca encontrei uma fonte que diga evening é exatamente nesse horário. Talvez eu não tenha procurado direito. Se alguém souber, me diga aí, por favor. Mas evening, nesse período aí, entre 6 e 8 horas, está escurecendo, e night, depois disso. Mas vamos seguir em frente. Aqui estão as 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma forma simples de a gente falar essas horas é colocando o'clock. É a hora do relógio, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, por aí vai. Quando a hora está redondinha assim, é bem simples de dizer. Uma curiosidade aqui, relógio, o objeto, em inglês, é chamado de clock, mas esse é o que a gente coloca na parede, porque a gente também tem o relógio de pulso, e esse a gente chama de watch. Aí você me pergunta, why? Watch não significa assistir? Por exemplo, I watch TV, eu assisto TV. Sim, ele pode ser tanto um verbo como um substantivo. Aí você me fala, nossa, mas o inglês é cheio dessas maluquices, né? Não, o português também tem dessas. Quando eu digo, por exemplo, a palavra ama, ela pode vir do verbo amar, mas pode ser também o nome que se dá à mulher que amamenta a criança alheia. Então guarde essa informação aí, essa distinção é muito importante. Clock a gente coloca na parede e watch no pulso. Agora vamos às horas. Eu vou começar pelo meio-dia. It's noon. Uma curiosidade. Afternoon. Tarde, certo? After, após ou depois de. Noon, meio-dia. Afternoon, depois do meio-dia, tarde. Ok, posso falar também it's 12 p.m. ou it's 12 o'clock. Agora, meia-noite, eu vou dizer it's midnight. Meio da noite, midnight. Ou então, né, it's 12 o'clock at night. A gente tem midnight e a gente também tem midday. Só que a diferença é que o midday eu posso estender no período de 11 até 1 da tarde, que é o meio do dia. Porque geralmente eu vou dizer meio-dia mesmo, it's noon. Ok? Mas guarda aí, midnight, midday. Agora são 3 da manhã. It's 3 a.m. ou it's 3 in the morning. Eu posso colocar o'clock ou não, a opção é minha. Eu posso dizer it's 3 o'clock in the morning ou simplesmente it's 3 in the morning. Agora, à tarde, it's 3 p.m. ou it's 3 o'clock in the afternoon. Agora aqui, it's 3:05. Quando a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, que a gente tem o número 0 antes, esse 0 pode ser pronunciado como O, ok? Quando você, por exemplo, fala um número de telefone ou fala as horas mesmo, você pode usar O. It's 3:05. It's 3:01, it's 3:02, it's 3:03, it's 3:04. Por aí vai. É bem melhor do que falar it's 05, certo? It's 3:15 ou it's a quarter past 3. Past em inglês significa passado. Então, ó, passou a quarter. Então, it's 3:15. It's 3:30 ou it's half past 3. De novo, passou meia hora. Half, em inglês, significa metade. Então, passou uma metade de hora, passou meia hora, it's half past 3. It's 3:40 ou it's 20 to 4. A mesma coisa que em português. Ah, são 20 para as 4. It's 20 to 4. Ok? It's 3:45
ou It's a quarter to four. Aqui de novo a quarter, mas agora são 15 para as 4. It's 6 o'clock in the evening, ou It's 6 p.m. E It's 10 o'clock at night, ou It's 10 p.m. Uma boa estratégia para você praticar o que a gente viu hoje é toda vez que você olhar o relógio, você informar a si mesmo as horas em inglês. E vai ser meio travado no início mesmo, você vai precisar pensar um pouco mais, mas vai fazendo isso até ficar natural. Mas para isso você precisa decorar os números. Então, todo dia dá uma olhada na lista dos números até você decorá-los, até você não precisar mais ficar olhando lista, porque eu acho, posso estar errado, mas eu acho que número é decorar mesmo e não tem para onde correr. Decore os números e pratique as horas. Se você tiver alguém para praticar, melhor ainda. Uma coisa que eu fazia quando eu estudava inglês, eu tinha um amigo que toda vez a gente ia conversando até a parada de ônibus. E ia ficando tão natural, a gente ia se acostumando tanto conversando em inglês. É claro que o nosso curso tinha um foco para conversação. Aqui eu estou dando mais algumas estruturas, mas se você tiver oportunidade ou tiver interesse em conversar, essa é uma boa estratégia. Enfim, a gente estava tão acostumado, ficava tão natural, que eu lembro de um dia que um rapaz se aproximou e perguntou as horas. E eu, no meio da conversa aqui com ele, eu virei e informei as horas em inglês. Aí eu vi assim, caramba, ficou tão natural que uma pessoa chegou falando comigo em português e eu respondi em inglês. Então, é repetir, repetir, repetir até ficar natural, que aí você vai ver o resultado e eu acho que é isso. Esse é o meu conselho, repita até ficar natural, ok?